Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente trazendo para vocês Ripple XRP. Hoje, pessoal, pode começar uma grande história, porque dois grandes ETFs, os dois maiores que estava para ser aprovado pela SEC, vão ao ar hoje lá em Wall Street, nas bolsas ali dos Estados Unidos. Faltam só a maior de todas, que seria a BlackRock, mas ainda não fizeram pedido ali para aprovação diante a SEC. Um analista afirmou que hoje começa uma história épica para o XRP, pois o Wall Street se curvará ao XRP. Duas aprovação que aconteceu, né, pela SEC na sexta-feira, estava entre lançamento no dia de hoje, dia 24, e amanhã, dia 25. Mas tudo leva a crer que o dia será hoje. Todas as matérias no X, né? Todo mundo falando que hoje será então o lançamento da Frank Templo e também da Grayscale. E a comunidade do XRP está se preparando para que muitos analistas consideram um dos dias mais importantes da história do mercado de ativos. Este, né, otimismo surge em um momento em que vários ETFs Spot XRP estão prestes a começar a ser negociados em bolsas essa semana. Previsões ousadas, figuras de comunidade sugerem que chegada de grandes investidores de Wall Street pode marcar um ponto de virada na trajetória de longo prazo do XRP. Instituições financeiras já comprando XRP, milhões e milhões, reserva de valores de XRP acontecendo aí que chega até a bilhões de dólares. Isso, pessoal, pode começar a se tornar a maior adoção de uma cripto no mundo. Em um tweet, né, o analista aí de criptomoeda, o Chat Steingraber, aumentou as expectativas com uma mensagem impactante antes da abertura do mercado de hoje. Amanhã começaremos uma história épica. Wall Street se curvará ao XRP, ele declarou em uma mensagem, e esse otimismo surge após a confirmação de que vários novos ETFs de XRP, Grayscale e Frank Templo serão lançados hoje. Notavelmente, a Bolsa de Valores de Nova York aprovou o ETF do XRP na sexta-feira, impulsionando ainda mais o mercado. Aprovou na sexta-feira e todo mundo falava, vai ser lançado ou na segunda ou na terça, mas tudo leva a crer que vai ser lançado no dia de hoje. Os lançamentos de hoje acontece após uma série rápida de aprovações e registro. O XRPC da Canar Capital, que estreou no dia 13 de novembro e acumulou 240 milhões no primeiro dia. A Bitwise, que lançou seu ETF de XRP na semana passada, contribuindo para que o fluxo total de investimentos em ETF de XRP nos Estados Unidos ultrapassasse 410 milhões. Entretanto, né, os ETFs de XRP das gestoras, que são 21 Shades, CoinShares, Windows Tree, também deve ser lançado agora, pessoal, nessa semana, ou, né, levando um pouquinho aí mais tempo, poderia chegar até na próxima semana, né? E essa projeção da demanda dos ETFs até 50 milhões de XRP pode ser adquirida no dia de hoje. O Steingraber, também divulgou uma projeção estimada que os emissores de ETF podem adquirir coletivamente até 50 milhões de XRP no dia de hoje. E para, né, a Bitwise, ele sugeriu que a empresa poderia até 5 milhões de XRP. Somando, né, chegaria em torno de 5,82 milhões de tokens adquiridos na sexta-feira passada. Ele também sugeriu que a Canary Capital comprará 5 milhões de XRP hoje após adquirir 319.640 tokens na sexta-feira. Para vocês que não entenderam, pessoal, essas gestoras de ativos, como a Bitwise, como a Canary Capital, como a própria, né, Grayscale e Frank Templo, que vai estrear nas bolsas no dia de hoje, eles têm que ir lá na corretora, como eu, como você, né, compradores de varejo, tem que ir ali numa Binance da vida, numa Coinbase, numa KuCoin, né, numa Bybit e comprar
comprar o XRP ali e ficar em posse. E daí sim, os investidores ali vão nas bolsas e compram o XRP, não precisando ali de uma carteira. Fica ali, né, com a demanda, né, vamos colocar assim, dentro da própria bolsa e não precisa de uma carteira. Então, isso que traz aí mais vendas. Então, a todo momento que as gestoras de ativo for comprando, né, os varejos, né, vamos colocar os institucionais comprando ali na bolsa e for acabando, eles têm que ir nas corretoras e comprando mais XRP, né? Enquanto os ETFs de XRP lançados hoje, a Grayscale e a Frank Templeton, o Stan Graeber sugeriu que eles comprarão 25 milhões de XRP e 15 milhões de XRP, respectivamente. Então, aqui ele coloca que Grayscale e a Frank Templeton, no primeiro dia para as negociações, comprarão em torno de 40 milhões de XRP. Hoje, né, XRP, então, em torno de 2 dólares, 2 e pouquinho, então eles comprariam ali em torno de 80 milhões de dólares em XRP. E aqui ele coloca, né, as aquisições que eles têm que ir comprando para poder, né, os investidores ir comprar na bolsa. Canary Capital 5 milhões, Bitwise 5 milhões, a Grayscale 25 milhões e a Frank Templeton 15 milhões. Total, né, 50 milhões. Somente a Grayscale e a Frank Templeton no dia de hoje chegaria a 40 e mais 5 milhões da Canary Capital e Bitwise mais 5 milhões, né? Segundo, né, o Stan Graeber, uns fluxos de entradas combinados de hoje pode superar os observadores durante o lançamento inicial da XRPC, da Canary Capital, que abriu com 243 milhões em ativos sob gestão e desde então ultrapassou os 305 milhões. Da mesma forma, o ETF XRP da Bitwise atingiu 116 milhões em ativos sob gestão após o lançamento na semana passada, né? E a entrada da Grayscale, né, que todos estão esperando, fora, né, a BlackRock, todo mundo quer, né, um ETF ali da BlackRock, a Grayscale é a maior. Em uma publicação separada, né, o Jai Crypto destacou a importância do lançamento da Grayscale hoje. Ele observou que a empresa entra no mercado com aproximadamente 35 bilhões em ativos sob gestão, em um valor muito superior ao de qualquer outra emissora que atualmente oferece ETFs de XRP. E ele ainda falou que se esses emissores menores, como a Canary Capital e a Bitwise, conseguiram gerar um interesse recorde, a demanda institucional de uma gigante como a Grayscale poderia ter um impacto substancialmente maior. Então, pessoal, quanto maior a empresa, mais você vai recorrer a ela a comprar. Isso mostra, né? Eu acredito que a maioria usa Binance, usa a própria Bybit, por quê? Porque as maiores ali, né? Coinbase seria as maiores corretoras. Então você não vai pegar, vou comprar ali naquela corretora lá do Japão. A maioria usa as maiores. E aqui na bolsa seria mais ou menos isso. A maioria vai comprar ali numa BlackRock da vida, na Grayscale, onde irá aumentar o volume. Ele acrescentou, né, que então, vindo a Grayscale, poderia haver então um impacto maior nesse volume, né? Apesar, né, dessa empolgação XRP, todo mundo sabe que deu uma queda, né, de 18% desde o início de novembro, mesmo com o crescimento de produtos institucionais atrelado ao token. E analista observa que os fluxos de entrada dos ETFs geralmente levam tempo para afetar o preço à vista, especialmente em um mercado que está fraco, né? O mercado das moedas nesse momento está fraco. Mas é no dia de hoje que, como o analista falou, né, o Wall Street pode se curvar ao XRP. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.